Salve, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, podcast de Copa do Brasil. Temos um campeão, temos um novo campeão. O São Paulo hoje se junta aí a um seleto grupo de vencedores, né? Se junta ao Internacional de Porto Alegre e hoje pode se gabar e dizer que tem todos os títulos possíveis, hein? Todos os títulos possíveis, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Mundial de Clubes, tem Campeonato Paulista. Então, dois clubes no Brasil hoje, a gente pode dizer que tem tudo, né? Tem tudo na sua galeria de títulos. Que espetáculo, que momento. Cara, assim, foi um momento sublime, daqueles momentos mágicos do futebol. Cara, de verdade, eu ouvindo vários torcedores do São Paulo, e não só torcedores de arquibancada, mas torcedores influencers e comentaristas, cara, eles dizendo que esse título, pela festa que foi, pela atmosfera, tá? É pela atmosfera, não estou dizendo pela grandeza. E aí, medir a grandeza de um título ou outro é muito complicado, né? Porque vai muito de momento histórico, né? De como tá a torcida, como é que tá o time, a sequência, os longos anos de espera. Então eu acompanhando essa movimentação de torcedores, muitos colocaram esse título de Copa do Brasil no patamar de Libertadores, de Mundial, de Campeonato Brasileiro, porque era um título que era muito aguardado, né? Não pela questão de ser a Copa do Brasil, não pela questão de ser um título inédito. Eu acho que isso é óbvio que incomoda a brincadeira dos rivais, mas eu acho que isso nunca foi uma grande preocupação para o São Paulo e para o torcedor São Paulino, mas é por uma questão assim do orgulho ferido, de um time que se tornou ali nos anos 90, nos anos 2000, se tornou uma das principais potências do nosso futebol, se não a maior potência do nosso futebol, foi conhecido aí como um clube referência em termos de administração, de estrutura, né, a forma como conduzia o seu futebol, de repente entrou numa recessão sem fim, teve aí o último título que a gente falou sobre isso ontem, né? Para mim, o último grande título do São Paulo tinha sido a Sul-Americana de 2002, 2012, né? E, cara, é curioso, né? Naquela altura foi a despedida do Lucas, e na temporada em que o Lucas regressa ao São Paulo, veio mais um grande título, né? É impressionante o que é esse atleta. Não estou dizendo que ele foi o protagonista, mas assim, o quanto, eu não sei, assim, o quanto que de repente na superstição, e eu falo sempre de superstição, né? Porque é sempre muito bacana você ter esse sentido. Você não pode ser refém da superstição, mas sempre quando você usa isso como algo agregador, algo adicional, é muito gostoso. E o Lucas, ele tem essa coisa, né? Ele traz essa energia diferente. O time com o Dorival já mostrou um comportamento diferente, mas quando chega o Lucas, eu digo por mim, eu senti uma coisa diferente, né? Na vontade, na entrega, quando ele chora copiosamente após a eliminação na Sul-Americana, a gente olha e fala, cara, esse cara é diferente. Esse é um cara diferente, não sei se eu posso dizer que ele é um mascote, mas se vale da superstição, ele regressa ao São Paulo e o São Paulo conquista um título, cara, assim, colossal, colossal, se torna, é o que eu falei, junto com o Internacional, as duas equipes hoje no nosso futebol que tem tudo, né? Tem tudo que dá para dizer que, assim, o que dá para a gente buscar mais? O que tem de inédito na nossa galeria de troféus? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. E pelo contexto e por esses anos difíceis, essa recessão de grandes títulos, essa conquista, ela traz um sentimento, um sabor muito especial. Fora o caminho, né? O caminho, porque assim, vai haver as brincadeiras, as piadas, mas o fato de ter passado pelo Palmeiras, de ter passado pelo Corinthians, de ter passado pelo Flamengo, cara, é algo que engrandece, né? É algo que agrega, é algo que torna esse título uma coisa ainda mais especial, porque se a gente parar para pensar, o São Paulo não era o favorito. O São Paulo não era o mais favorito, era o time mais bem treinado, na minha opinião.
junto com o Palmeiras, talvez. Era o time mais bem treinado, mas supera o Palmeiras como se não fosse nada. Com todo respeito ao torcedor do Palmeiras, mas supera o Palmeiras assim com uma maturidade que impressionou. Né? E aí depois supera o Corinthians, que apesar de estar meio bagunçado, é, é uma camisa pesada na Copa do Brasil. Uma camisa pesada, um adversário muito forte, muito complicado, que estava naquele modo copeiro, jogando por uma bola para conseguir um resultado, e chega à final com o Flamengo, que apesar de um time muito mal treinado, cara, saiu na frente nesse jogo. Então a gente olha e fala assim, é um time que nunca pode ser desprezado, né? Nunca pode ser menosprezado pela força do seu elenco, pela competência e pelo talento desses jogadores. Então, o São Paulo foi um caminho de superação. Foi um caminho de superação de um início de ano que a gente olhava para o São Paulo e falava, cara, vai ser mais um ano difícil. Vai ser mais um ano difícil. Para mim, quando eu olhava o São Paulo, foi difícil no sentido de títulos. Eu olhava o São Paulo e falava, cara, Sul-Americana dá. E aí, o que vai buscar depois, eu não sei. Dá para brigar por uma fase de grupo de Libertadores e tudo mais. E hoje o São Paulo é a primeira equipe brasileira classificada para Libertadores. O Botafogo, o Palmeiras estão praticamente lá, estão, mas, cara, ainda matematicamente não estão. Então, São Paulo é, de fato, a primeira equipe brasileira classificada para a Libertadores. Né? Então, assim, de um ano que começou meio duvidoso, com uma eliminação até meio cara, assim, frustrante, né? Eu não vou dizer vexatória porque é muito forte, mas assim, frustrante. Uma grande decepção no Campeonato Paulista. E aí chega o Dorival, a gestão São Paulina muito criticada, e aqui a gente tem que dar um voto, uma moral pela coragem de demitir o Rogério Ceni, de ter entendido que ali não havia mais nada que o Rogério pudesse extrair desse elenco em termos de positividade. Eu não digo de trabalho, mas de positividade, porque o trabalho foi bom. O Dorival, desde que chegou ao São Paulo, ele elogia o trabalho que vinha sendo conduzido e executado pelo Rogério Ceni, mas eu acho que faltava algo a mais. Faltava o lado humano. E nesse ponto, o Dorival agregou o bom trabalho que fez o Rogério Ceni em garimpar os atletas, em treinar, em deixar o time tecnicamente, como é que a gente pode dizer assim, afinado e em sintonia. E ele traz o último fator, talvez a cereja do bolo, que é o aspecto psicológico, né? Que é o aspecto comportamental, fora a evolução tática, que eu acho que o time do Rogério Ceni era um pouquinho inerte, né? Era um time bem treinado, mas muito inerte. E o Dorival trouxe a verticalidade para essa equipe, que consegue fazer bons jogos, consegue sempre buscar o gol, consegue sempre um golzinho. Então, não, consegue sempre ganhar, mas um golzinho sempre tá marcando, né? Então, cara, assim, cara, assim, coroou, esse título coroa um trabalho que foi difícil. A gente não pode deixar de excluir questões da gestão. Eu acho que a gente não pode fazer isso, e não devemos fechar os olhos para isso, mas hoje é o dia de exaltar as coisas positivas. De tudo de bom que foi feito, das escolhas, de repente ter bancado um Rogério Ceni, de repente o Rogério ter dado respaldo para o Rogério renovar esse elenco, trazer jogadores com outro perfil, com uma outra qualidade, que nem a gente inicia o ano falando que o Rogério montou um time com muita força física, com muita pegada. E esses dois jogos da final da Copa do Brasil, foi o que a gente viu mais, um time de muita pegada e de muita força física. Inclusive o Dorival no primeiro jogo dizendo que as substituições foram no aspecto físico, para manter um time fisicamente fresco, para poder combater o Flamengo e não deixar o Flamengo jogar. Então a gente vê que ao longo da temporada, apesar dos altos e baixos, a construção, você pode dizer se foi na sorte ou se não foi na sorte. Eu duvido muito que a gestão São Paulina tenha planejado isso de fato, né? Não, queremos isso, vamos trazer o Dorival por isso. Não, eu acho que a contratação do Dorival foi meio que para dar uma revigorada no elenco, porque o ambiente já não estava legal, aquela questão
do relacionamento do Rogério Ceni com os jogadores, que explodiu com aquela polêmica dele com o Marcos Paulo, né? É Marcos Paulo, peço perdão aqui. Então, eu acho que tudo isso. E aí vem um Dorival, que é um cara conciliador, que estava disponível no mercado e fez um bom trabalho no Flamengo e seguiu nesse trabalho. Eu falando que na altura em que foi anunciada a contratação, foi a pior escolha da vida do Dorival, mas já na coletiva de apresentação dele, eu já pedi desculpas, né? Naquele momento, teve gente que, né, não pediu desculpas, vai pedir desculpas agora. Naquele momento, na primeira coletiva do Dorival, na forma assim, eu não tô cara a cara com ele, mas cara a cara com ele pela tela do computador, eu já senti algo diferente. De um treinador que estava com uma ideia e que estava com uma pegada e que estava com uma vontade. E naquela altura já foi, cara, pedir desculpas ao Dorival porque ele está no lugar certo. Ele foi para o clube certo, ele fez a escolha certa, ele está onde ele quer estar e ele está feliz onde ele está. Então, a gente tem que parabenizar todo mundo. Eu acho que houveram pitadas de sorte aqui e ali, mas não faltou trabalho. Esse que é o ponto. Um título não coroa uma sorte, uma aleatoriedade. O jogo do Corinthians com Estudiantes na Argentina foi um lance de sorte, foi um golpe de sorte, mas isso não aconteceu com o São Paulo ao longo da Copa do Brasil. Foi uma jornada, foi uma campanha que, volto a repetir, passando, vencendo o Palmeiras mais uma vez, vencendo o Corinthians, vencendo o Flamengo e com autoridade. E todos esses jogos com muita autoridade. Então, talvez a questão do que eu falei, na questão do planejamento, eu duvido que tenha sido como a gestão do Casares planejou. Mas você escolher um treinador como o Dorival, esse foi o grande acerto, porque por mais que você não tenha as convicções do que possa acontecer, ou que você de repente esteja mais preocupado com a reeleição, você trazer um treinador como o perfil do Dorival, você tem a convicção de que o trabalho esportivo vai ser realizado com sucesso, independentemente de vir títulos ou não. E foi isso que aconteceu. Eles contratam um técnico que, cara, para mim, eu sempre falei aqui, isso não é oportunidade. Para muita gente agora vai dar a cara a tapa, vai dar o braço a torcer. Não, o Dorival é um bom treinador, tal. Não, mas o Dorival, eu sempre coloquei na galeria dos grandes treinadores brasileiros, o Dorival para mim sempre esteve no topo. Não digo que ele é o melhor, mas ele sempre esteve no topo. Inclusive, assim, não é uma questão de poxa, ser a favor ou ser anti o Fernando Diniz. Eu só acho que, sim, que por um trabalho de seleção brasileira, como você passa muito pouco tempo com os atletas, muito pouco tempo de treinamento, e o Dorival, ele é um cara que ele tem esse aspecto cara, eu não digo nem de pacificador, mas ele é um cara que ele consegue em pouquíssimo tempo trazer o grupo para o lado dele, colocar uma ideia na cabeça dos jogadores e fazer com que esses jogadores lutem por essa ideia até o último, até a última gota de suor. Por isso que eu falei, de repente, quando é anunciado o Diniz, eu falei, eu talvez eu achei que naquela altura o Dorival fosse um cara melhor, não que eu quisesse que ele saísse do São Paulo, poderia trabalhar no São Paulo e na seleção, assim como faz o Diniz hoje. Eu só acho que pelo tempo de trabalho que você tem, de repente fosse um treinador melhor para a seleção brasileira, né? Enfim, isso são coisas que a gente reflete, critica o trabalho do Diniz na seleção pela gestão do elenco, mas torço pelo sucesso, não nego, torço muito pelo sucesso, porque eu acho um treinador diferente, um excelente treinador, mas hoje o Dorival, para mim, ele está à frente. Ele está à frente. Tá? E aí, o resultado, não tem como. O resultado, eu vou usar o termo que foi um adjetivo usado pelo próprio São Paulo. O resultado esportivo, ele é soberano. Né? O resultado esportivo, ele é soberano. E hoje, se nós pensarmos em técnicos brasileiros, o Dorival está no topo da lista. Ele está no topo da lista. O Tite
tecnicamente, escolhas táticas, ideias de jogo, ele possa até ser o melhor, mas ele está fora de atividade, então o Tite não conta. O Dorival hoje, para mim, ele está no topo da lista dos treinadores brasileiros, tá? Não dos treinadores em atividade no Brasil. Dos treinadores brasileiros, o Dorival está no topo dessa lista. E eu acho que nesse momento, porque tudo é questão de momento, né? Tudo é questão de momento e de resultado, porque assim, nem tudo na nossa vida é resultado. Mas eu volto a repetir, o resultado em qualquer ramo, em qualquer segmento de trabalho, o resultado ele é soberano. E o Dorival, ele mais do que resultados, ele tem rendimento. Né? Então, assim, ele talvez, se a gente pensar em técnicos em atividade no Brasil, talvez pode ter uma discussão aqui e ali, um pouquinho de clubismo aqui e ali. O Dorival está no topo dessa lista hoje, tá? Na minha opinião. Que trabalho excepcional, que festa maravilhosa, assim, assim, é uma coisa de ficar arrepiado. É uma coisa de ficar arrepiado, porque até quem não é torcedor, e eu não sou torcedor, assim, desde o primeiro segundo em que o torcedor já começou a se mobilizar e a gente começa a ver a cobertura na TV, você já fica arrepiado. Eu confesso a vocês, eu fiquei arrepiado e assim, e você sente uma atmosfera diferente. Você sente que tem algo, uma eletricidade no ar que ela é indescritível, que ela é inexplicável. E aí teve um pouquinho de contextos dramáticos, talvez, porque o Flamengo sai até na frente e fez um jogo muito melhor do que fez no Rio de Janeiro, mas o resultado. Volto a repetir, eu vou ser repetitivo. O resultado, até fazer um trocadilho com o São Paulo. O resultado ele é soberano. O título da Copa do Brasil, esse resultado, essa conquista, ele é soberano. Porque foi uma conquista maiúscula. Não foi na cagada, não teve algo aleatório, uma sorte do destino, uma defesa espírita, um gol, cara, que desvia em 3 jogadores e entra, não. Sim, foi uma conquista de um time que fez os gols que precisavam ser marcados com a competência e com a qualidade do seu elenco e deixou de tomar os gols que precisavam ser evitados com a qualidade e com o talento do seu elenco. Então, ao final do podcast de hoje, é uma coletiva longuíssima, de quase 1 hora, mas a gente vai ouvir algumas palavras do treinador do Dorival Júnior. Inclusive, eu quero ver aqui os jogadores invadindo, o famoso banho de água gelada, né? Porque, cara, isso é espetacular e é isso que nos move. É essa paixão que nos move. O que a gente viu no estádio do Morumbi, aquela paixão genuína, aquela paixão muito pura, porque depois tem a zoação e tudo mais, isso faz parte do folclore, mas aquela paixão genuína, onde você não está preocupado no que você vai postar nas redes sociais, onde você não está preocupado o que você vai comer, o que você está vestindo, o que você vai fazer depois, o que você vai fazer no dia seguinte, como é que vai ser a sua semana, você está preocupado com aqui, com agora, e viver e experienciar tudo aquilo de uma forma muito única. Então, acho que o esporte ele é maravilhoso. O esporte, o futebol, ele é maravilhoso. Cara, assim, o que a gente viu foi algo muito único. Foi algo muito único. Não digo que foi a maior comemoração, a maior festa, ou a festa mais bonita. Eu digo assim, é algo muito único. É algo muito genuíno. E coroa, cara, um trabalho de um profissional que merece muito. Esse cara merece muito. Esse é o cara. Dorival Júnior, você é o cara, tá? Você é o cara. Hoje, a minha vontade não é nem de pedir um abraço. Não é nem de pedir um autógrafo. É de pedir um abraço para você, porque você é gigante. Vontade de te dar um abraço e dizer exatamente isso. Você é o cara, tá? Você é o cara. Vambora. Vamos com algumas notícias esportivas. Bom, eu vou começar com o lado perdedor, o lado do Flamengo. Não perdeu o jogo, mas perdeu o título. Então eu vou passar apenas por algumas notícias do Flamengo e depois só São Paulo. Só São Paulo, tá? Vamos embora. Primeiras palavras de Jorge Sampaoli
E diz que ele pediu a palavra no vestiário e falou: vocês não souberam me aproveitar e eu não soube aproveitá-los. Eu acho que isso aqui, né? Isso aqui sim. Ele não soube aproveitar os atletas, porque os recursos humanos que ele teve à sua disposição era absurdo, né? Era qualquer parada. Acho que se você perguntar até para o Abel Ferreira, Abel, você gostaria de ter à disposição esse jogo, não de vestir a camisa rubro-negra, não diria isso, né? Mas assim, se esses jogadores estivessem no Palmeiras hoje, você gostaria de ter esses atletas ao seu jogo? Com certeza, né? Com certeza. E aqui não é um desrespeito, né? Que o Abel ele sempre fala que ele tem uma relação com clubes da cor verde, né? Ele começa ali em Portugal. Qual que foi o clube de Portugal? Sporting, né? Eu não me recordo agora. Sporting é verde. E aí o PAOK é verde também. E o Palmeiras é verde. Ele fala que tem um relacionamento com clubes verdes, né? Enfim, vambora. Uma das frases ditas na roda, né? Na rodinha com os jogadores. É uma loucura, né? Bom, vamos lá. Tem mais algumas aspas aqui sobre a saída dele, né? Não penso nisso. Essa avaliação tem que ser do presidente do clube. Ele não vai pedir demissão, obviamente, porque tem uma multa rescisória gigantesca e ele não vai abrir mão disso. Era a mesma coisa que aconteceu com o Vitor Pereira, né? Que a gente ouvia as pessoas, o Vitor Pereira tem que pedir para sair, tem que negociar a saída. Ele não vai pedir para sair, porque ele não é maluco, né? Pouco mais de 10 milhões de reais. Ele não é maluco de fazer isso, então ele vai ficar. E o presidente Rodolfo Landim, porque este sim, aparentemente, né, pelo que a gente ouve de setoristas, esse foi o cara que bancou o trabalho do Sampaoli, inclusive não querendo demiti-lo entre os dois jogos da final da Copa do Brasil. Então ele deverá ser o responsável por demitir Jorge Sampaoli, mas demitir agora também acho que não adianta nada. Segue com ele até o final, porque talvez dilua um pouco a multa, né? Já foi, né? Ah, mas tem que buscar a Libertadores. Se não conseguir buscar a Libertadores, é sacanagem, né? Aí tem que mandar embora não só o Sampaoli, mas todo mundo, né? Todo mundo. Bom, Gabigol diz que críticas são justas e fala sobre renovação. Tem que ser conversado, tá? O Flamengo parou, né? As negociações em relação à renovação de alguns jogadores do elenco para depois, né? Postergou a continuidade das conversas para depois da Copa do Brasil, né? Da definição da Copa do Brasil. E vamos ver o que vai acontecer, né? Sobre minha renovação, faz muito tempo que está sendo conversado, desde o Mundial, como sempre, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem para mim, quero o bem do Flamengo, é isso que eu mais quero. Eu acho que tem que ser conversado, se houver algo certo entre as duas partes, vai ser muito bom. Amo o Flamengo, amo morar do Rio, amo a torcida do Flamengo. Sempre falo que sou muito feliz onde estou, se for a vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que eu desejo ficar, respondeu o Gabigol ser perguntado, né? Ele sempre demonstrou muito carinho, muito afeto pelo Flamengo, né? E acho que até pelo salário muito generoso que ele recebe, a ideia é seguir no clube, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, tem uma notícia aqui que eu não ia trazer, mas vamos trazer, vai. Vamos lá. Mais algumas aqui que tem algumas notícias importantes, né? Bom, vamos lá. Resume o ano do Flamengo. Não plantamos muita coisa, colhemos nada. Ainda bem que o Gabigol reconhece que não plantaram muita coisa, e de fato não plantaram muita coisa mesmo. Não tem muito o que colher, né? Numa temporada onde o Flamengo disputou vários torneios importantes, o planejamento foi o pior possível, tá? O pior possível. E tá aí, né? O resultado esportivo é esse. Tem que se contentar nessa temporada em buscar uma classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. Esse vai ser o restante de ano melancólico do Flamengo. Buscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, tá? Que neste momento não está garantida. Está ameaçada, inclusive. Tá? Então, vai ter que buscar. Acho que a gente fez um jogo muito bom hoje. A final é feita de 2 jogos.
nos 180 minutos, eles foram melhores que a gente. A gente planta as coisas para poder colher. Não plantamos muita coisa e não colhemos nada. Temos 15 jogos, temos que correr atrás do título e uma vaga da Libertadores. Falar de título brasileiro é qualquer parada, né? Mas para jogar para a torcida, porque é sem condições, cara. Absolutamente sem condições. Sem nenhuma perspectiva. Inclusive, volto a repetir, a vaga para a Libertadores da América está ameaçada. Neste momento, sim. Tá bom. Muros da Gávea são pichados após o vice-campeonato, tá? Aqui algumas palavras, né? Elenco safado, fora Gabigol. Cara, eu não concordo com fora Gabigol. Eu sou veementemente contra. Este atleta é um herói, tá? A gente não pode ter memória curta. Foi a mesma coisa que eu falei do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras com o Breno Lopes. A gente não pode ser ingrato. É claro que o momento não é bom, mas o torcedor não pode ser ingrato, tá? Não pode ser ingrato, porque eu não imagino, eu não acho que falta vontade pro Gabigol. Eu acho que o time é muito mal treinado. Então, às vezes a reflexão é em relação à gestão que bancou o Sampaoli, né, ao próprio trabalho do Sampaoli, que é um trabalho muito ruim, enfim, né? Bom, vamos ver se eles vão procurar as imagens e pedir encarecidamente a esses torcedores que paguem o prejuízo, tá? Bom, vamos embora. Ayrton Lucas pede desculpas à torcida por erro em final. Me sinto envergonhado, tá? Lateral esquerdo se envolveu em lance com o Caleri no jogo de ida contra o São Paulo. Aquela capotagem um tanto quanto embaraçosa do Ayrton Lucas, né? Capotagem intencional, ele praticamente se jogou ali, deixou o Caleri livre daquela disputa de bola e é uma definição do Matheus Cunha para se vai, se não vai para a bola, se fica no gol, acabou tomando aquele gol que foi fatal e foi aquele gol que no final das contas, na somatória, que deu o título ao São Paulo, né? Eu vinha de um momento muito feliz, mas acabei tendo um rendimento baixo nesses jogos, errei no primeiro jogo, me sinto envergonhado, só tenho a pedir desculpas à torcida. Espero que eu tenha forças para seguir em frente e esquecer esse erro, tá? Eu acho que ele não tem que pedir desculpas por esse erro. O que aconteceu lá é passível de acontecer. Você imagina, tô no Maracanã lotado, numa final de campeonato, se eu cair, talvez o juiz para jogado. Ele pediu, ele deu all-in e ele perdeu. A ideia, talvez, no jogo fosse uma ideia razoável, né? Fosse uma ideia razoável. Não querendo que a arbitragem vai favorecer o Flamengo, mas, cara, Maracanã lotado, o árbitro vai ter um cuidado maior na hora que ele olha um atleta do Flamengo caindo, né? E aí, de repente, ele vê um contato que não foi tão contato e ele para jogado, né? Então, foi uma escolha ruim. Mas eu acho que ele tem que pedir desculpas pelas péssimas atuações que ele vem tendo. Eu não sei o que acontece na seleção brasileira, né? Eu me pergunto o que acontece, porque quem volta de lá não volta legal, né? Mas não volta bem mesmo, né? O, o André, né? Aquele erro bizonho no jogo do Vasco, cara, eu não sei o que acontece quando os caras voltam da seleção. O Veiga, quando volta super mal, né? No Palmeiras. O PR não. Mas o próprio Palmeiras mesmo, né? O Abel falou do Danilo, né? Danilo, tá tentando lembrar o nome. Falou declaradamente, abertamente que ficou vislumbrado, né? Então, cara, o que acontece na seleção brasileira? Eu acho que ele tem que pedir desculpas não por aquele erro, mas sim pelas recentes atuações, né? Principalmente após ele retornar da seleção brasileira. Vamos embora. Voltou para o Rio de Janeiro já, né? E driblou os torcedores que aguardavam no aeroporto, né? Tinha um grupo de torcedores aguardando e deu o famoso olé na torcida, tá? Gritos de fora Sampaoli, time sem vergonha. Os torcedores chegaram por volta das 23. O voo atrasou cerca de 1 hora, tá? O clima ficou tenso no local. Chefe da segurança do Flamengo, Pinheiro, saiu para conversar com os torcedores antes da chegada da delegação. Eles alegaram que não queriam agressão, somente conversar com os jogadores, mas foram avisados que a delegação não sairia por ali. Um portão de saída diferente foi usado para que o ônibus da delegação
deixasse o aeroporto, né? Então a galera ficou aguardando e ficou no vácuo, né? Ficou no famoso vácuo. Bom, agora sim, não sei se eu deixei os créditos, mas antes tarde do que nunca, notícias do GE, tá? Globoesporte.com, peço perdão aqui por não. Eu estava aqui, né? Em polvorosa, né? Eu estava aqui energizado. Então vamos embora. Como eu falei, o São Paulo é o primeiro time a garantir a vaga na Libertadores, tão sonhada vaga para Libertadores da América. E essa conquista de Copa do Brasil reacende um sonho do torcedor são paulino, da sua equipe, voltar a ser protagonista na competição. E pode ser, tá? E pode ser protagonista. Um time muito aguerrido, muito aguerrido, muito valente, muito guerreiro. Vamos embora. A classificação para o torneio veio graças ao título da Copa do Brasil, campeão em 92, 93 e 2005. O São Paulo é o time brasileiro com mais títulos no torneio, ao lado do Palmeiras, do Flamengo, do Santos e do Grêmio, tá? A última participação foi em 2021, quando acabou eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Com 21 participações, o tricolor é o segundo time brasileiro que mais jogou a competição, atrás apenas do Palmeiras, que tem 23 participações na Taça Comebol Libertadores. Bom, vamos embora. Dorival desabafa, né, aqui sobre a coletiva do Dorival. E desabafa, deixou um desabafo de leve, né, sobre a saída do Flamengo, mas ele não criticou ninguém. É importante deixar claro, ele não criticou a direção, disse que foi uma escolha, assim, coisas do futebol, né? E ele disse que o amor do torcedor foi resgatado. Eu acho que não. Nisso aqui eu discordo do Dorival. O amor do torcedor nunca deixou de existir. Até porque nos últimos 2, 3 anos, o torcedor São Paulino vem comparecendo em peso, em massa, no estádio do Morumbi para apoiar a equipe, para ver se alguma coisa diferente acontece, né? Então o amor do torcedor nunca foi perdido. Eu acho que o orgulho foi ferido. E hoje não é o amor que foi resgatado, foi o orgulho. O orgulho do torcedor, que estava muito machucado. E hoje esse orgulho está resgatado? Será que essa é a palavra? Bom, vamos embora. E ele disse que não teve espírito de revanche, né? Mas admite, foi muito estranho o que aconteceu. Eu não vou falar sobre isso de novo, né? Vai ter muita gente que vai criticar a gestão rubro-negra pela escolha que fez. Eu critiquei aqui, né? Na época que aconteceu a troca, a não renovação do Dorival e a escolha pelo Vitor Pereira, eu critiquei. Bom, você está trocando um treinador que ganhou 2 títulos por outro que tinha ganhado apenas um clássico em São Paulo. Ganhou apenas do Santos, né? Eu acho que é uma escolha um tanto quanto infeliz, né? E acabou se provando verdade. Vamos embora. Com relação ao Flamengo, foi um fim de ano diferente, porque além das alegrias pelas conquistas, só eu e minha família e amigos entenderam toda a situação e tudo que havia acontecido. Natural que fiquei chateado com tudo, mas não levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, comecei a transferir responsabilidades. Sempre soube separar muito bem uma situação da outra, não tinha um espírito de revanche em sentido nenhum, né? Porque ele foi perguntado, foi um sentimento de revanche, né? E ele falou que não, né? Bom, vamos ouvir algumas palavras do Dorival. Vou deixar o convite ao torcedor são paulino e vou pular esse artigo aqui. O artigo fica para você, torcedor, que eventualmente não conseguir ouvir as palavras do Dorival, tá? Dorival meio que se vingou do Flamengo e cola no Felipão como o maior vencedor da Copa do Brasil, né? É um conquistador de Copa do Brasil, né? Conquistador de Copa do Brasil. É impressionante o que é o Dorival em competições de mata-mata. Isso traz uma esperança renovada para o torcedor na disputa da Copa Libertadores da América, porque é um monstro, cara. É um monstro em competições de mata-mata. Vamos lá? Ele é o primeiro a ser bicampeão da competição em anos seguidos por 2 equipes diferentes, Flamengo e no São Paulo. Antes dele, o Mano Menezes tinha vencido em 2 temporadas consecutivas, mas no Cruzeiro, né? Vamos lá, treinador, deixa eu ver aqui.
aqui o histórico, né? O que aconteceu com o Dorival na temporada. Fez uma campanha memorável, teve um duelo muito difícil, né? Com o Sport. Teve um duelo muito difícil, foi bem complicado, né? E deixa eu ver aqui, né? É isso. É isso, vamos lá. Aqui é a invasão da coletiva, vamos ver se a gente chega nesse ponto. O Dorival meteu o óculos, hein? Vamos ver se a gente chega nesse ponto da coletiva. Eu vou tentar chegar. Então, deixa eu agilizar aqui, que a festa foi muito bacana, tá? Voltou a conquistar um título nacional depois de 15 anos. Conquista desse tipo não acontecia desde 2008. O técnico era Muricy Ramalho, um dos maiores técnicos do nosso futebol. Os maiores campeões do nosso futebol. 15 anos, hein? Por isso que eu falei, cara, o sentimento do torcedor, ele é um sentimento muito especial e muitos colocam a sensação da conquista, muitos colocam no nível de Libertadores, de Campeonato Mundial, se não mais, né? Se não mais, porque assim, foi uma espera tão grande, foi um grito assim que estava entalado e o orgulho que estava machucado e que era muito necessário, né? Então, cara, assim, foi uma conquista gigante. Foi uma conquista gigante, tá? Vambora, premiação, sempre muito bom, né? Grana que entra, um clube como São Paulo, que não vive o auge da sua gestão financeira. São Paulo fatura mais de 88 milhões de reais com o título inédito. Ganha 70 milhões só para a vitória na final contra o Flamengo. Cara, é impressionante a premiação da Copa do Brasil. 88,7 milhões em prêmios da CBF por avançar em todas as fases da competição. Só a final rende 70 milhões. O Flamengo com vice leva 30 milhões, ainda leva uma bela bagatela o Flamengo também, tá? E aqui, né, a premiação por fases, né? Cara, é totalmente bizarro, né? A semifinal dá 9 milhões e o título dá 70 milhões de reais, tá? Dá para pagar a contratação do Rames Rodrigues, acertar direitos de imagem atrasado. E aí, nenhum torcedor pode criticar esse elenco, porque os caras têm direito de imagem atrasado, hein? E jogaram como nunca. É impressionante, tá? Impressionante. Bom, matéria do O Globo. Aqui a matéria no geral, né? Quanto cada um faturou com essa Copa do Brasil. São Paulo 88,7, o Flamengo 48,7. O Flamengo ganhou uma bela grana, tá? Uma bela grana. Os semifinalistas, Grêmio 21,8, jogou mais jogos, né? Corinthians 18,7, ou ganhou mais, né? Eu não tenho certeza. E aqui todos os quartas de final, cara, olha a grana da galera, tá? Mesmo quem ficou na quarta, o Atlético e o Palmeiras, quartas de final, quase 10 milhões de reais, cara. É impressionante. É muita grana. Vambora, São Paulo bateu o recorde de público em um ano e tem a sua maior renda nesse jogo. Final da Copa do Brasil. 63, mais de 63 mil pagantes. Deixa eu pegar aqui. Bom, o clube soma 1.323.784 torcedores em seus jogos como mandante em 2023. Cara, seus números são espetaculares, cara. São espetaculares. O maior público acumulado em um ano. O ano nem acabou e o São Paulo já superou o maior público acumulado que foi no ano passado. Bizarro, né, mano? Cara, assim, ó, a renda, tá? O, o jogo contra o Flamengo também é a maior renda do São Paulo em uma única partida. Mais de 24 milhões de reais. E o melhor público no ano, superando a partida contra o Corinthians. Impressionante, né? São números absurdos. E que coroam essa conquista. E que justificam essa conquista. A lista dos principais títulos do São Paulo. Vamos lá, então. Por torcedor, né? Recordar é viver. Recordar é viver. Campeonatos paulistas, Torneio Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa Libertadores, Recopa Sul-Americana,
Copa Comebol, Mundial de Clubes, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. O São Paulo tem tudo. O São Paulo tem tudo na sua galeria de troféu. Deixa eu pegar aqui a lista de campeões da Copa do Brasil, tá? Apenas a nível de curiosidade, só para eu trouxe essa notícia, pô, tá mostrando os outros, é para mostrar o caminho. É para mostrar o caminho, tá? Que o São Paulo percorreu. Passando pelo Palmeiras, 4 títulos. Passou pelo Corinthians, 3 títulos. Passou pelo Flamengo, também 4 títulos e atual campeão da competição, tá? Então, que campanha do São Paulo Futebol Clube 2023, tá? 2023. Bom, sobre Lucas, chorou ao gramado do Morumbi e como eu falei, né, talismã, né? É um talismã. É um monstro, cara, assim, eu volto a recordar. O último grande título do São Paulo foi a Sul-Americana de 2012 e quando o Lucas volta, vem um grande título de novo, né? Talismã. Simplesmente um talismã para o São Paulo. Diz que nunca viveu isso, nada se compara, né? A sensação deve ter sido um negócio bizarro, né, mano? Estou vivendo um sonho, literalmente. Eu acho que esse título, eu já tinha falado antes sobre isso. Eu acho que esse título pode ser uma porta para o São Paulo conseguir renovar com o Lucas. Porque tudo que ele está vivendo, talvez ele no final da temporada ele reflita e fala, cara, a vida não é sobre dinheiro. A vida é sobre dinheiro, na verdade, mas não é só sobre dinheiro. Então eu acho que esse título pode ser uma porta de entrada para a renovação do Lucas. Espero que a gestão do Casares tenha habilidade e saiba usar isso a seu favor para convencer o Lucas. Vai ser uma negociação que não vai ser fácil, mas, cara, ter o Lucas para a disputa da Libertadores, para mim, é um reforço que não tem tamanho. Que não tem tamanho, tá? Rafinha celebrou o título e admite aposentadoria próxima, hein? Para muitos torcedores pode ser algo muito ruim, porque, cara, ele pode ter feito partidas ruins e ter entrado na mira do torcedor, da bronca do torcedor, mas o que ele foi de decisivo nos momentos importantes é impressionante, né? Ele foi um gigante também. Para fechar com chave de ouro, minha carreira está indo para o final. Vou parar. Estou caminhando para a reta final da minha carreira. Precisava ser campeão pelo São Paulo, o time do meu coração, tá? Bom, bora aqui. E aqui teve a festa, né? Muito bacana o vídeo. Faço convite a você para ouvir. Mandaram um pagodinho ali, foi muito bacana, tá? Luciano, agradecer ao Flamengo por ter mandado o Dorival embora. Não foi ironia, não, gente. É genuíno, cara. Tem que agradecer mesmo. Tem que agradecer o Flamengo mesmo. Porque se não tivesse mandado o Dorival embora, talvez o Flamengo estaria ganhando o título de novo, né? Então tem que agradecer, não foi ironia. Queria agradecer ao Rogério e também à diretoria do Flamengo por ter mandado o Dorival embora. A única coisa aqui é que a gestão rubro-negra não mandou o Dorival embora. Ela apenas não renovou o contrato do treinador, tá? Mas é verdade. Não deixa de estar falando a verdade, né? Tem que agradecer ao Flamengo. Ele é um paizão de todo mundo. Bom, Caleri dedicou o título ao Rogério Ceni. Isso mostra a grandeza, né? Não só do Rogério, mas do elenco, de alguns atletas do elenco. Não estou falando que os que não agradeceram ao Rogério não têm grandeza, eu digo assim, a grandeza, porque o Rogério fez parte dessa história. Eu não acho que o São Paulo conquistaria o título com o Rogério, pela questão do que eu falei, pela questão do relacionamento, né? Mas ele foi um cara importante. Ele montou esse elenco. O Rogério montou esse elenco. Ele ganhou o aval da gestão, da diretoria para renovar o elenco e ele assim o fez. Então, esse elenco que é campeão da Copa do Brasil hoje, ele foi montado pelo Rogério.
foi moldado pelo Rogério e foi refinado pelo Dorival Júnior. Tá? Quero agradecer ao Rogério, ele me deu a faixa de capitão, me deu a liderança que eu não tinha no clube, quero agradecer muito a ele, acho que ele está muito feliz onde está, sabe tudo o que fez por nós. No dia em que foi embora, no dia que ele foi embora, falou que o treinador que virá será campeão com vocês, porque vocês são foda. Eu falo a palavra, peço desculpas pelo palavrão, mas é isso, tá? Tem que falar como o Caleri falou, tá? Então, sobre o Caleri, diz que jogou no sacrifício, joga no sacrifício há mais de 6 meses e pode não atuar mais pelo São Paulo nessa temporada, né? Isso é um desfalque importante, porque nesse momento, obviamente, que tudo é festa, só que o ano continua. E a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro não tá muito legal. Então, perder o Caleri é um desfalque importante para a sequência da temporada, tá? Vamos. A festa da torcida, né, teve uma leve confusão, só para finalizar. Teve uma leve confusão, né? A polícia tinha torcedores no portão, a polícia quis abrir espaço ali para a saída da delegação e aí jogou bomba, né? Acho que foi um pouquinho. Cara, assim, foi um pouquinho destemperado de repente a ação policial, tá? Vambora, pelo menos foi o que eu vi, tá? Deixa eu ver se tem aqui a apuração correta, se teve confusão. A festa torcida lá de fora, após a conquista, foi atrapalhada pela confusão. Depois de uma situação ser pacificada, houve um novo problema quando os atletas apareceram para participar da festa. Deixa eu ver aqui. A polícia entrou com a tropa de choque logo depois da partida para afastar o público com bombas de efeito moral. Então, pelo que eu ouvi no rádio, né? Que eu tava ouvindo também muita coisa no rádio, e falaram que os torcedores estavam no portão, né? Enfim, para tentar ver a saída dos jogadores e tudo mais, e aí, para dispersar a galera, né? Para facilitar a saída, jogaram bomba. Então, assim, achei meio destemperada a ação da polícia, né? Dia de festa, poxa, né? Torcedores do São Paulo cortaram pedaços da rede do gol onde Nestor marcou, né? Que golaço, né? Eu nem falei do Nestor, né? Eu nem falei do Nestor. Eu não vou ter tempo de falar do Nestor porque eu quero ir para a coletiva do Dorival, mas a gente fala depois sobre o Nestor, cara. Que golaço que ele fez, que personagem, o quanto, assim, o quanto que ele cresceu, o quanto que ele assumiu o protagonismo, um cara muito criticado. Não, acho que eu não preciso falar do Nestor, porque eu falei sobre o Nestor ontem. Eu falei sobre as particularidades, os momentos difíceis que ele passou, sofrendo, sendo alvo de muitas críticas. E é o que eu falei, eu não acho que é um atleta que falta personalidade, mas, cara, assim, você ser criticado sabendo que você está dando o seu melhor, isso é algo que abala a sua confiança. Isso com qualquer ser humano. É óbvio, a gente fala assim, pô, tá num clube como São Paulo, tem que saber lidar com as críticas? Tem, mas cada ser humano é cada ser humano. E eu imagino um atleta como o Messi, um jovem atleta, que, cara, assim, tô dando o meu máximo, eu tô me esforçando, fazendo o máximo que eu posso, e isso não é reconhecido, isso machuca demais, cara. Isso machuca demais. Ele ganhou uma confiança e hoje o que a gente vê o Nestor executando e o que ele fez nesses jogos decisivos é a capacidade desse atleta, que sempre foi considerado um atleta diferente. Não é um cracaço, mas é um cara diferente. E ele era criticado por ter chutes fofos. Vai ver o gol que ele fez, cara. Vai ver o gol que ele fez. Foi qualquer parada, tá? Predestinado Rodrigo Nestor, tá? Bom, vamos embora. São Paulo UFC, o canal oficial do São Paulo no YouTube. O meu convite é para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, entrar lá, se inscrever no canal, curtir o vídeo, cara, não precisa nem ouvir, curte o vídeo porque, cara, é merecido. É merecido, tá? Então fica esse convite. Vamos às primeiras palavras do Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil 2023. Duas imagens, acho que um contraste no final do jogo. Terminou a partida, o Sampaoli já foi direto para o vestiário e você consolou os jogadores do Flamengo. Óbvio que você não vai comentar nada a respeito de Sampaoli, mas o futebol, mais do que tática, é sobre cativar também, porque você pegou um elenco do São Paulo desacreditado e termina, pelo menos nessa parte da temporada, como campeão. Cativar o jogador é mais importante do que a tática, muitas vezes, Dorival? Olha, eu acho que
Desculpem. Eu acho que o futebol é uma somatória, né, de fatores que fazem com que os resultados aconteçam ou deixem de acontecer. Eu sempre priorizei na minha vida, na minha carreira, amizades, aproximação, cordialidade, um tratamento igual entre todos os membros de uma comissão técnica. Eu acho que isso daí é fundamental para que você tenha um ótimo ambiente de trabalho e, em cima disso, você consiga extrair o máximo possível da sua equipe, do seu grupo de atletas. Eu acho que cada um tem um tipo de reação, eu respeito sempre. Jamais vou fazer um comentário de um amigo, de um companheiro, de uma pessoa. É agora. É agora, hein? Agora é o banho. Já tirou o óculos, né? Só esqueceram de tirar o microfone. Bugou o microfone. Acabaram com o microfone. Só esqueceram de tirar o microfone. Cara, é espetacular, cara. Eu confesso a vocês, eu fico encantado, né? Com essas coisas que o esporte proporciona. Eu fico absolutamente sem palavras, né? Agora vai ter que, agora vai ter que enxugar, vai ter que pôr o microfone de volta. Tirar foto, né? É espetacular, gente. É espetacular. Eu vou acelerar o vídeo para voltar à coletiva do Dorival. Vai Ei, voltar. ei, 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 todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Ó, o Luciano. Esse grupo aí, ó. Esse grupo limitado aí desbancou um dos melhores do Brasil, hein? É o limitado esse grupo, hein? Tá todo mundo de parabéns. Dorival não regrediu na carreira. Esse cara aqui é um paizão pra todo mundo. E parabéns, viu? Você resgatou o espírito de guerra de todos nós. Então, pra quem torceu contra, boa noite, tamo junto. Deixa eu comentar, porque agora é a hora, cara. Agora é a hora de retrucar e rebater todas as críticas, né? Ele fala grupo limitado, né? Esse grupo limitado falou do erro do Dorival de ter ido ao São Paulo e falou, né? Quem torceu contra, boa noite. Boa noite, se é que será possível ter uma boa noite, né? A noite já foi, enfim, mas, cara, é o que eu falei, cara. O momento é esse, cara. O momento é esse, tem que aproveitar, eu acho que tem que tirar a onda mesmo, tem que curtir. Agora é o lado folclórico do futebol. É o lado folclórico do futebol. Se depois acontecer alguma coisa e a galera tira sarro do Luciano, cara, isso faz parte, né? O futebol, ele é cíclico. Você tira sarro num dia, no outro dia você vai ser zoado. E assim vai, né? E aí você retruca, e aí você ouve de novo. Esse é o lado folclórico do esporte. Acho que essa é a coisa que mais nos diverte, talvez, no esporte, né? Essa rivalidade, essa troca de provocações, sempre de forma muito leal, né? O Luciano poderia ter chegado e falado, cara, para quem torceu contra, vai tomar suco de caju. Ele falou, boa noite, né? Então, o Luciano foi até bastante cordial, eu diria, né? Foi bastante cordial. Vamos embora. Bom, vamos tentar restabelecer o processo para a gente dar reinício à entrevista. Alguém pegou uma medalha aí sem querer? Tá aqui, ó. Já foi encontrada.
Deixa eu acelerar o vídeo aqui. O rapaz está secando a cadeira, mas o Dorival tá todo molhado já. Não tem. Até cuidado, gente, quando sair aqui para não escorregar, tá? Por favor. Vamos lá, gente. Vamos retornar. Cadê o microfone aí? Bom, vai lá. Vai no microfone de mão mesmo Ó, agora. até para evitar qualquer tipo de choque aqui no Dorival, a gente vai dar sequência no microfone de mão para ele e outro a gente condizia normal, tá bom? Dorival, tudo bem? Dorival, duas questões rápidas, né? A primeira, eu queria saber se esse foi o título mais difícil de vencer até... Bom, deixa eu comentar a primeira pergunta, né? Achei que ele ia continuar falando e tudo mais. Ele falou do lado dele, né? Em relação ao lado humano, né? Em relação ao lado humano. E esse é um lado importante. Assim, só esse lado paizão, como o Luciano definiu, ele não é suficiente. Não é suficiente. Não basta só você ser um paizão. Você tem que ser um bom treinador. Você tem que ser um grande treinador. Mas o componente emocional, o componente humano, ele é imprescindível em qualquer relação de trabalho. Em qualquer relação de trabalho. A gente pode falar, bom, estou indo trabalhar, estou adentrando um ambiente profissional, mas do seu ambiente de trabalho saem muitos amigos do seu dia a dia e às vezes amigos que você leva para a vida. Então, as relações humanas, elas são muito enriquecedoras e elas são imprescindíveis. Então, além de ser um grande profissional, o Dorival, tecnicamente falando, como um cara conhecedor, né? Um cara que sabe o que está fazendo e que faz isso muito bem, ele tem o lado humano. E volto a repetir, a gente pode ter vários grandes treinadores, o Sampaoli pode ter sido um grande treinador, o Rogério eu acho que é um grande treinador, mas o lado humano, se você excluir o lado humano da equação, é impossível, não tem como, tá? Porque esse lado, ele é um lado que, como eu falei, por mais que você adentre um ambiente de trabalho, e aqui não é uma crítica ao Rogério, até porque os atletas que jogaram com ele no Fortaleza e os atletas que jogaram com ele no Flamengo, todos eles elogiam o Rogério. Eu cito o Rogério nesse caso por causa do que aconteceu no São Paulo. Acho que ali faltou um pouquinho de manejo, né? Talvez faltou um pouquinho mais de jeito, de repente. E esse lado humano, esse componente humano, ele... Volto a repetir, a gente vai trabalhar e a gente fala, pô, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ter a ética com o trabalho, mas o componente humano, ele não dá para excluir. Ele é imprescindível para qualquer ambiente de trabalho. E isso também é uma grande virtude do Dorival Júnior. Por isso que é um cara muito bem sucedido e por onde ele passa, ele sempre ficam elogios e fica saudade. Pelos adversários, principalmente Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Então, da sua carreira, esse foi o título mais difícil, de adversários mais complicados. E o segundo, não em relação ao Flamengo, porque o Flamengo não tem nada a ver com isso, o torcedor não tem nada a ver, mas aqueles dirigentes que lá atrás fizeram o que fizeram com você, isso, querendo ou não, te traz um sentimento de justiça depois de conseguir um título justamente diante do Flamengo em um ano que o Flamengo não conquistou nenhum título? Olha, eu acho que talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil. Eu me lembrei de 2015 com o Santos, quando nós também passamos por uma semifinal com Corinthians e, acredito eu, na fase anterior com o São Paulo. Era quase que um mini campeonato paulista. Depois também de ter saído em desvantagem com o Sport, foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro. Então, assim, para mim foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos. Nós não podemos esquecer que, além de batermos duas equipes que são quase que confrontos locais, nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Então, eu acho que isso, para mim, não tem preço. Foi um campeonato construído em cima de muito trabalho, muita dedicação, mas demais o que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí
e vivenciar um momento como esse, poucos sabem, poucos imaginam. Com relação ao Flamengo, eu acho que foi um final de ano assim um pouquinho diferente, porque além da alegria, né, ou das alegrias pelas conquistas, eu acredito que só eu e minha família, amigos, pessoas próximas com quem me abri, entenderam toda a situação, tudo aquilo que havia acontecido, havia se passado. É natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo, mas jamais levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, jamais comecei a transferir responsabilidades, ao contrário. Eu acho que eu sempre soube separar muito bem uma situação da outra. Não tinha assim um espírito de uma revanche em sentido nenhum da palavra. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo, do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem, talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Então, eu acho que, para mim, isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer àqueles que confiaram no meu trabalho e de minha comissão, àqueles que confiaram em que nós poderíamos dar um retorno depois do que havia acontecido em 2007, quando nós saímos de uma zona de rebaixamento. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, nós éramos a melhor equipe do segundo turno, até aos 44 minutos do último jogo com o Bahia. Era a melhor campanha do retorno. Quando ali nós tomamos um gol e caímos para a terceira colocação, e a diretoria não entendeu que aquele trabalho seria um trabalho de recuperação do elenco no ano seguinte, e resolveu cortar. Eu fiquei com aquilo marcado para mim. Eu queria voltar ao São Paulo, porque eu queria dar ao torcedor de São Paulino uma resposta daquele momento que nós aqui passamos. E com todas as dúvidas e incertezas que foram geradas desde a minha chegada, inclusive com muitas opiniões que eu ouvi, que eu havia dado um passo errado na minha carreira, eu prometi a todos que nós não sairíamos esse ano do São Paulo, nós não fecharíamos o ano se não estivéssemos disputando uma final de competição. O que aconteceria nessas finais? Ninguém sabe, porque você não administra resultados. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque é um grupo que até outro dia ainda não contava com o Lucas, não contava com o Rames, não contava com... talvez só os dois. Foi o mesmo grupo que foi questionado, foi o mesmo grupo que foi humilhado após o Campeonato Paulista, e que meses depois conseguem dar uma resposta, tirando dos maiores adversários do São Paulo, e o campeão da América e campeão da última Copa do Brasil. Então isso daí para mim não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao torcedor são paulino pela confiança que teve, e o principal de tudo isso, que talvez não tenha sido a conquista de uma Copa do Brasil, mas o resgate do amor do torcedor pelo seu clube novamente. Isso daí eu jamais vou esquecer. E o torcedor são paulino tem uma participação decisiva em tudo que nós fizemos, porque eles foram fundamentais em momentos importantíssimos dessa arrancada que a equipe deu. Dorival, tudo bem? Eu também acho que a torcida do São Paulo foi fundamental, como disse o Dorival.
esses jogos de volta no Morumbi foram jogos espetaculares, de uma atmosfera incrível, onde o torcedor compareceu, deu muita força, apoiou a equipe, deu aquela confiança que os jogadores precisavam dentro de campo. E bom, vamos devagar. O Dorival cita a questão da saída do Flamengo, né? A gente leu algumas daquelas aspas do que ele acabou de falar. E assim, o ano passado, e aqui eu faço meia-culpa também, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar quando eu falar algumas coisas. Quando o Flamengo é campeão das duas competições e começa a perder rendimento no Campeonato Brasileiro, eu achei que o Dorival foi muito mal em algumas coletivas e eu continuo assinando embaixo. Eu não vou voltar atrás daquilo, né? O Flamengo fazendo partidas horríveis e o Dorival dizendo que seria desumano cobrar mais desses atletas, sendo que o Flamengo estava jogando com o time reserva. O time que não jogou a Libertadores e não jogou a Copa do Brasil. Talvez um ou outro, tá? E ele chegou a afirmar que seria desumano cobrar mais daquele elenco. Isso eu achei muito mal. E eu disse na época que talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gestão rubro-negra considerou se manteria o trabalho do Dorival ou não. Porque, pelo que a gente ouvia de setoristas rubro-negros, a ideia era trazer um treinador que não fosse refém do grupo. E aquelas declarações do Dorival não davam a convicção, mas passavam a ideia de que sim, ele está protegendo o elenco, de que sim, ele é um paizão, mas ele é refém do elenco. E era uma coisa que a gestão rubro-negra, é o que eu falo, eu não sei se é verdade ou não, a gente ouvia de setoristas, a gestão rubro-negra queria dissociar, queria ter um ambiente um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais semelhante ao que ele via do Palmeiras. De que existe um certo nível de profissionalismo, apesar de ser uma estrutura patriarcal embaixo assim, da figura do Abel Ferreira, mas sempre um ambiente muito profissional, tá? Sempre transpassando essa imagem de ser algo muito profissional. Então, o Flamengo, pelo que a gente ouviu de setoristas, queria trazer essa ideia, este conceito de precisamos ter profissionalmente falando, nós temos uma gestão profissional no futebol. Eu acho que o entendimento deles, mas na questão do treinador, falta isso. De um treinador que de repente precisa criticar, vai criticar, não vai pegar tão leve na crítica, não vai usar palavras que, cara, transpasse essa ideia de que ele é refém. Ele queria um treinador que comandasse o vestiário e não, ele, no caso, a gestão rubro-negra, e não o inverso, tá? E não o inverso. Então, naquela altura, eu tinha esse entendimento e acho que foi isso que aconteceu. Eu só não compreendi, e aí sim, eu critiquei o Dorival por aquelas palavras, mas eu achava que o trabalho tinha que continuar. Até pelo início do ano. Eu me recordo que eu disse assim, por mais que você não queira seguir com o Dorival, pelo início de temporada agressivo, um calendário muito agressivo que tinha o Flamengo, não seria inteligente você trocar o treinador, você trocar o comando técnico. A ideia era manter o time, era manter o elenco, era manter o corpo técnico, para você ter, pelo menos, você ter a convicção de que o grupo está bem treinado. Pelo menos você ter a convicção. E aí foi uma arriscada ousada, aconteceu o que aconteceu, enfim. Mas é o que eu falo, eu faço minha culpa, porque o Dorival falou, cara, eu ouvi muitas críticas de que foi o feijão com arroz, e eu usei esse termo, feijão com arroz, também em relação ao trabalho do Dorival no São Paulo, e eu acho que, e eu mesmo depois falei, cara, eu acho que é injusto esse termo. Eu acho que é injusto e o Dorival ele se mostra incomodado e de fato eu acho que assim, é um termo muito injusto para você atribuir ao trabalho do Dorival, porque no ano anterior o trabalho do Renato Gaúcho
a gente poderia dizer que era um feijão com arroz e o Renato não ganhou. O Renato não venceu o título, não conquistou títulos com o Flamengo. E o Dorival conquistou. Então não era falar café com leite, não era um feijão com arroz. Então, naquela altura é complicado, porque assim, com o elenco do Flamengo qualquer um ganha. Isso aconteceu com o Rogério, que venceu, que foi super campeão com o Flamengo. Aí veio o Renato, ele não ganhou nada. Aí a desculpa era, mas o Renato não é treinador. A gente tá vendo o Grêmio hoje, né? Então o Renato não é treinador. Aí chega depois do Renato, quem foi? Paulo Souza? Foi isso? Paulo Souza? Acho que foi o Paulo Souza, né? E aí, um elenco estrelado do Flamengo, hein? Um elenco estrelado do Flamengo. Pior treinador. Mas o Paulo Souza também não é treinador, né? Pior treinador da história do Flamengo. Aí vem Dorival Júnior, ganha. Mas com esse elenco também é fácil, né? Com esse elenco, aí vem Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira também, né? Não ganhou, não fez nada no Corinthians, não ia fazer nada no Flamengo. Aí vem São Paulo. Então você vê que sempre tem uma desculpa e nunca se é exaltado o trabalho do Dorival. E agora com essa conquista, como ele disse, essa conquista, e aí foi o que o Dorival mesmo falou no Mundial, aí já perdeu para o Al Hilal. Não dá, precisamos de reforço, precisamos requalificar o elenco, precisamos nos desfazer de algumas panelinhas, jogadores ultrapassados que não conseguem mais atuar em bom nível, que condiza com a realidade que o Flamengo hoje representa no futebol brasileiro e sul-americano e mundial também. Precisamos de atleta de ponta, atletas de um nível técnico superior, mais jovem, e foi isso que aconteceu mesmo. O que o Dorival falou foi isso que aconteceu mesmo. Eu não fiz parte desse coro, de que o Flamengo precisa de renovação e tudo mais. Isso aí eu fiz parte do coro de que o Dorival de repente tenha feito café com leite, não, feijão com arroz. E eu considero que eu fui infeliz de fato. Porque agora com esse trabalho, já após a chegada do Vitor Pereira e também do Sampaoli, fica evidente que não foi um feijão com arroz. Fica evidente. E essa conquista da Copa do Brasil com o São Paulo, isso escancara ainda mais. Não é um feijão com arroz que é executado pelo Dorival. É um grande trabalho. Não se conquista 2 títulos da grandeza da Libertadores e da Copa do Brasil com um feijão com arroz. Só com um elenco estrelado. A gente acabou de ver o São Paulo. Não se conquista esses torneios gigantescos só com feijão com arroz. Chega a um final de Copa do Brasil, legal, chegou. Mas não se conquista fazendo feijão com arroz. Foi eliminado pelo Olímpia na Libertadores. Mas não se conquista a Libertadores fazendo o feijão com arroz. Eu vou falar café com leite. Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Só com o feijão com arroz não dá para ganhar. É preciso um bom trabalho e um bom treinador. Um bom trabalho e um bom treinador. Então é com isso que eu encerro o nosso podcast de hoje, deixando essas últimas palavras do Dorival, deixando essa moral, porque eu espero que o Dorival, eu acho que ele também espera, e eu também espero que os críticos eles façam um pouquinho mais de justiça. E eu volto a repetir, eu faço meia-culpa também, porque eu critiquei o Dorival. Algumas vezes, tá? Algumas vezes. Mas eu acho que... Mas sempre falei que é um dos melhores treinadores do Brasil, na minha opinião. Mas eu espero que os críticos eles tenham um pouquinho mais de... Que eles revejam alguns conceitos. Que eles revejam algumas verdades que eles têm dentro deles. E que eles revejam a visão que eles têm do Dorival. Porque quando você cria um pré-conceito, quando você tem uma opinião formada sobre alguma coisa, é muito difícil
você revisitar essas ideias, revisitar, e aí não digo nem que é má vontade, é porque na correria do dia a dia é difícil você revisitar aqueles valores, aqueles pré-conceitos e tentar refazer algumas ideias. É difícil porque na correria do dia a dia tem muitas coisas acontecendo, chegam novos treinadores, novos vencedores, novos campeões, e aqueles conceitos que você tinha do passado fica lá. Então, a ideia que muita gente formou do Dorival é a mesma ideia de alguns anos atrás. Então, eu espero que muita gente revisitem, muitas pessoas, muitos críticos revisitem esses preconceitos que existem em relação ao Dorival e que coloquem uma nova classificação, ao que é o Dorival Júnior, ao que é o trabalho do Dorival Júnior, tá? Parabéns ao São Paulo, campeão de tudo agora, campeão de tudo, junto com o Internacional de Porto Alegre. Parabéns ao Dorival Júnior, parabéns aos jogadores, tá? Rafael, Lucas Beraldo, Arboleda, Monstro Sagrado, Caio Paulista, Diego Costa, Wellington, Rafinha, Monstro, Lucas Moura, Talismã, absurdo de jogador, Alisson, Gabriel Neves, Pablo Maia, Caleri, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, Luciano, o Dorival citou Rames Rodrigues, o Rames nem jogou em nenhum dos 2 jogos da final. A gente tem que deixar também um salve aqui para o próprio Jandrei, goleiro reserva, que entrou na mira de alguns torcedores, mas teve participação não na Copa do Brasil, mas na sequência, no calendário do futebol do São Paulo, né, de poupar de repente o Rafael um pouquinho, né, para ele sempre estar nas suas melhores condições. Então, parabéns a Alan Franco, ao próprio David, que mais? Juan, enfim, eu vou faltar com... talvez eu vou ser injusto com um ou outro, então vou parar aqui. Parabéns ao elenco do São Paulo, a todos esses... tem que parabenizar também a gestão, Júlio Casares, Belmonte, que, poxa, a gente critica o que tem que ser criticado, mas o que tem que ser parabenizado, tem que ser parabenizado. E eu espero que com a reeleição, o Casares e o seu grupo de profissionais, com a reeleição e com essa grana em premiações, e não é apenas premiações que vai ser recebida, que vão receber, vai ter grana do Campeonato Brasileiro, mas vai ter uma injeção de grana com patrocinadores. Eu espero que o Casares e o seu grupo de gestores, seu grupo de profissionais, que eles usem isso com sabedoria. Porque esse pode ser um recomeço para o São Paulo. O grupo político é o mesmo, é isso que preocupa, talvez, não só a mim, mas tantos torcedores são paulinos, né? E tantos outros profissionais que estudam São Paulo, né? Jornalistas, talvez isso nos preocupe como um todo. Usar esse dinheiro de forma inadequada, com coisas supérfluas. A gente espera que essa gestão use esse dinheiro de forma racional, de forma consciente, dentro da realidade do clube, porque esse pode ser um recomeço. O São Paulo hoje recupera, para mim, o status de protagonista no futebol brasileiro, mas para você perder esse rótulo é muito rápido, tá? É muito rápido. A situação no Campeonato Brasileiro não está confortável, e para você perder o rótulo de protagonista, em questão de semanas, tudo isso pode ruir. Então, a gente parabeniza o que tem que ser parabenizado, mas a vida segue agora. A vida segue, a temporada segue. Então, a todos os envolvidos, fica o nosso parabéns aqui do nosso podcast do esporte, mas antes de mais nada, a gente, principalmente, assim, os jogadores e os profissionais do Dorival, comissão técnica, eu não tenho dúvida de que vão trabalhar muito bem. Agora, a gestão tricolor, lideradas pelo presidente Júlio Casares, que na minha opinião faz uma boa gestão, nunca neguei aqui, eu só espero que eles usem todos esses recursos financeiros de forma racional, de forma consciente, para que o São Paulo, aí sim, esse seja de fato o recomeço, né?
aos tempos de glória. Encerro por hoje. Eu peço perdão pelo longo podcast, mas era necessário, né? Uma conquista desse tamanho não dá para a gente resumir em 1 hora de podcast. Uma conquista desse tamanho não dá para a gente resumir em 2 horas de podcast, nem 3 horas. Não dá para resumir em um dia. Não dá para resumir em um jogo. Não dá para resumir em algumas semanas de trabalho. É preciso mais, né? É preciso mais. E aí, agora, eu entrego para o torcedor do São Paulo, né? Celebrar. E tem que curtir, tem que saborear e tem que degustar cada segundo desse momento, porque ele é mágico. Ele não foi mágico, ele continua sendo mágico. Ele continua sendo especial, mas ó, não vamos esquecer que a temporada segue, então aproveitar isso, a vibe é muito boa, o time é bem treinado, o grupo é bom. Agora, Campeonato Brasileiro, algumas vitóriazinhas, tá tudo tranquilo. E fecha o ano. Só mais algumas vitórias no Campeonato Brasileiro. Não precisa de muito, não. Não precisa ser soberbo. Só mais algumas vitórias. E o ano tá encerrado pro São Paulo. Dá até para ir pro Natal mais cedo, tá certo? Gente, encerro por hoje. Você que nos acompanha até aqui, fica o nosso profundo agradecimento de coração. Deixa uma moral pra gente. Encerro as atividades. Muito obrigado. Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Tchau.